Bruno Guerreiro está entre nós. Fala aí, galera, tudo bom? Pessoal, muito bom, eu tô adorando, tá um desfile de palestrantes maravilhosos, que eu tô achando isso aqui maravilhoso, gente. Vocês estão gostando? Escreve aí nos comentários. Bruno, muito feliz que você tá aqui com a gente, é uma honra, né? A gente... Eu que agradeço o convite. Eu lembro, nossa, para vocês verem, né, tipo, a primeira vez que eu te vi, eu não cheguei a conversar com você, mas a primeira vez que eu te vi foi no Roadsec Campinas, agora eu não vou lembrar o ano, mas você estava lá estava no stand lá. Isso, foi 2018. Foi a primeira vez que eu te vi também, comecei a te acompanhar desde então. Então, assim, eu falo essas coisas, galera, para vocês saberem que, assim, muitas das pessoas que a gente traz para cá são pessoas que a gente tieta e que a gente tem falta de vergonha na cara para chegar lá e falar, eu tenho um evento, você quer palestrar no meu evento? E as pessoas vão lá e aceitam. É assim, gente. Vocês acham que é toda uma cerimônia, toda uma formalidade, que a gente manda flores para a casa da pessoa falando, quer palestrar comigo? Não é nada disso, gente. É falta de vergonha na cara mesmo. Então, assim, recomendo, tá? Manda uma mensagem pro Bruno, é uma pessoa super acessível, assim como todos os nossos palestrantes que passaram também são pessoas super acessíveis. Então, mandem mensagens, não precisa ter vergonha, vai lá, tieta, fala que é fã, pede um autógrafo, não tem problema nenhum. Nada disso, né? Tá aqui para se divertir, para aprender igual todo mundo. Então, galera, o Bruno hoje ele vai falar sobre FOSS ou FOSS que fala? É FOSS, né? FOSS? Um acrônimo, Free Open Source. FOSS, Cyber Threat Intelligence, muito além do MISP. Eu vou ficar aqui, ó, só não fazer minhas anotações aqui. O Bruno, gente, ele é executivo com 15 anos de experiência em TI e SI, com liderança em projetos de cybersecurity, governança, riscos e compliance, e consultoria em segurança da informação. Experiência na gerência de áreas de missão crítica, tais como NOC, SOC, resposta a incidentes, segurança cibernética, operação de ESPs e telecomunicações. Atuação em projetos de arquitetura, aprimorando soluções de rede, traz como Firewall, IDS, PS, foco em virtualização e etc. Bacharel em Ciências da Computação pela Uninove, Subject Matter Expert, SME, em Segurança para Sistemas Linux pela LPI, Linux Professional Institute. Bruno, o que você trouxe aí para a gente hoje de legal? Compartilha sua tela aí conosco. Está compartilhada, acho que ela tem que ir para o front aí. Isso. Então, Bruno, agora o show é seu, o palco virtual do Star CTF é todo seu, fique à vontade. E é isso, obrigado. Pau na máquina aí, galera. Vamos bater um papo um pouco, né, sobre Cyber Threat Intelligence. Eu acabei perdendo o tempo aqui, não consegui ver a palestra da Dani, mas tenho certeza que ela deu uma aula sobre isso. Então, não vou nem entrar no mérito aqui dos fundamentos, que eu vou acabar me embananando de todo o aprendizado que ela trouxe para a gente. Mas um ponto que era a nossa proposta, muito se fala hoje em dia sobre Cyber Threat Intelligence, sobre inteligência cibernética, inteligência de ameaça, e a gente vê as pessoas comentando e indagando como se fosse algo de outro mundo, e é muito mais prático, muito mais simples do que parece, tá? E um grande ponto, que é até a abertura que eu trago para a proposição, para quem não viu esse filme aí, se chama Minority Report, e essa cena, ela é a cena dos precogs, e esse é o grande objetivo da inteligência cibernética, antever as ameaças, antever o crime. Então, esse é um ponto por onde a gente vai começar hoje. Então, quem sou eu, né? Eu sou um cara de Belém do Pará, do meio da floresta amazônica, apaixonado por hacking, por computação, tecnologia em geral, torcedor ferrenho do Paysandu Esporte Clube, que ultimamente está precisando de muita torcida mesmo para se manter em pé, e que agora adora tomar uma cervejinha aí na beira do rio, e uma pessoa simples aí no nosso dia a dia, com todo mundo. Então, só para a gente começar,
Segurança é um assunto sério hoje em dia, né? Então não é só um tema aqui de hacking, de quanto a gente gosta de tecnologia, mas é um tema que está sendo falado nas esferas mais altas em todo o mundo, como o World Economic Forum, por exemplo, né? E lembrado como uma das principais ameaças no mundo inteiro. Então, toda a magnitude econômica e social do planeta, o tema de ameaças cibernéticas, nesse ano já de 2021, foi tido como o quarto tema principal. E olha que a gente está no meio de uma pandemia de coronavírus que afetou e está afetando todos nós. E mesmo assim, o tema de cyber é o quarto tema tocado ou lembrado aí por todos os gestores mundiais. Tá? Só para fazer alguns exemplos do que a gente teve, né? E esse foi um apanhado de alguns dos principais incidentes que aconteceram aí sobre cyberataques, cyberameaças, e a gente tem casos muito graves de ransom que aconteceram em empresas mundiais. Eu vou só citar um aqui, por exemplo, como a Maersk, né, que é a Merck, que é uma farmacêutica, e isso parou a produção de remédios e vacinas no mundo inteiro por alguns dias. Então você imagina uma situação dessa acontecendo no meio de um cenário como a gente está hoje de pandemia, se a gente tem um ataque cibernético em uma fábrica de uma dessas empresas que estão conduzindo as pesquisas ou produzindo as vacinas para a Covid. Então, segurança cibernética hoje em dia não é mais só coisa do menino da TI, do menino que gosta de tecnologia, é assunto muito sério, com casos de vida ou morte. Tá? Então, alguns exemplos do ponto de vista do impacto econômico, né? O WannaCry, para quem viveu formatando computador na época do WannaCry igual eu, né? Hoje em dia já é tido ali um prejuízo na ordem de 4 bilhões de dólares, e o Conficker na ordem de 9 bilhões de dólares. O Conficker, para quem viveu, talvez alguns aqui vão lembrar, não são todos, mas também foi uma época muito legal de comer pizza de madrugada formatando máquina. Né? E a gente muitas vezes para olhar essas ameaças que estão vindo, né? Novas ameaças, novos malwares, novos ataques, mas esquece que ameaça cibernética, malwares, vírus, tal como acontece no mundo real, de uma vez que eles foram criados, que eles foram lançados, eles nunca deixam de existir. Então, um exemplo aqui que eu já trago para vocês, isso é um resultado do nosso projeto, o OpenCTI, que é agora, dia 29 de janeiro de 2021, uma das nossas botnets identificou um worm de Conficker, né? Então, um malware já da época de 2012, que continua ativo e continua sendo proliferado na internet, por exemplo. Tá? Se a gente fosse fazer um statement da visão, né, de Cyber Threat Intelligence, então, basicamente é prevenir as ameaças antes que elas se tornem ataques, ataques antes que se tornem violações, violações antes que se tornem crises cibernéticas, crise nas empresas, crise na sociedade. Tá? Passando por um workflow básico de como que funciona esse processo de Cyber Threat Intelligence, né? Então, a gente tem normalmente um planejamento, que é qual o norte que a gente quer perseguir enquanto esse nosso projeto, parte para mecanismo de collection dessas informações, processamentos, análise, disseminação, que é na prática como que a gente compartilha essas informações com nossos pares, e feedback para melhoria desse ciclo. Tá? Eu acho que alguns de vocês aqui já ouviram falar do modelo de Cyber Kill Chain, né? Então, um modelo que foi criado por uma empresa chamada Lockheed Martin, uma empresa de inteligência americana, que preconizou que todos os ataques cibernéticos, em geral, ele tem uma mesma cadeia de acontecimentos, né? Ele tem uma fase de reconhecimento, uma fase de weaponing, né, que é como o atacante escolhe o que ele vai usar para o ataque. Ele tem uma fase de exploiting ou, dependendo da situação, no caso de um phishing, né, de uma isca, né, chamado lure, uma isca ou um exploiting, ele parte para a camada de infecção, comando and control e exfiltração. Um ponto principal é que todas essas camadas, assim como um crime físico, tudo que acontece deixa um rastro, pode deixar um rastro. E esse rastro, a gente no Cyber Threat Intelligence chama de IOCs, ou indicadores de comprometimento,
E quando a gente junta essas informações ou junta a maneira como o ataque ocorreu, em geral a gente chama de TTPs, que são técnicas, táticas e procedimentos que o atacante levou, né? Aqui é para quem nunca ouviu falar, a pirâmide da dor é uma metodologia que fala de quão difícil ou fácil é extrair informações, por exemplo, de inteligência cibernética. Então, é muito comum a gente extrair hashes, IPs, nome de domínio, por exemplo, de um C2, como o Felipe acabou de falar, né, uma cadeia de comando e controle, mas é muito mais custoso a gente conseguir processar e extrair informações relevantes do comportamento de um determinado grupo atacante, né? Então, dessa forma, a gente acaba dividindo um pouco o uso, né, o objetivo dessas informações. As informações mais simples e fáceis de coletar e disseminar, a gente acaba usando muito para o lado de operações de segurança, e o lado mais, digamos, mais difícil, mas e também com mais valor, a gente acaba partindo para uma cadeia mais de pesquisa e desenvolvimento, que requer muito mais interação humana do que só máquina para poder fazer essas identificações, tá? E aqui a gente entra o conceito realmente da nossa palestra, tá? Que é, bom, eu quero fazer Threat Intelligence. Como que eu posso começar, né? Quais são as ferramentas que eu posso usar no nosso bate-papo aqui de free e open source, né? Então, algumas dessas ferramentas são grátis, mas não são código aberto, outras são código aberto e são grátis. Então, nesse grande conceito de free e open source, a gente trouxe várias ferramentas que podem ser utilizadas dentro dessa cadeia, né? Então, dentro da cadeia de collection, como, por exemplo, crawlers, scripts que fazem a captura de informações de um pastebin, de uma página de vazamento, por exemplo, como Ghostbin, ou até mesmo páginas já dentro da rede Tor, da Dark Web, Deep Web. Então, isso tudo, a camada de collection, requer muito mais o desenvolvimento, mas ferramentas tem disponíveis. A gente tem sensores de honeypot que já foram desenvolvidos para esse propósito, para coleta, muitas vezes, de detecção de anomalias, como Dioneer, Snort, Suricata, Elastic Honey. Tem uma série de sensores disponíveis. E no pior dos casos, você nunca mexeu, não sabe como usar, você pode subir um fake system, né? Criar uma máquina virtual, por exemplo, né? Usando a sua própria imagem que você tiver na mão, ou usando imagens já propriamente criadas para isso, como o DEM Vulnerable Linux, DEM Vulnerable Windows, e deixar essa máquina disponível na internet e fazendo a captura dos logs, captura da telemetria, por exemplo, desse equipamento, dessa máquina virtual. Isso vai te permitir entender e fazer a coleta de como funcionam os ataques, como que são os payloads, como que são as ferramentas que o atacante usa, né? Uma vez que você coletou todas essas informações, você pode partir para a camada de processamento. Então, no processamento, você tem, por exemplo, managers de honeypot, que permite que você consolide informações de todos os seus sensores de honeypot no mesmo ponto. Você pode instalar nesses fake systems, por exemplo, ferramentas de coleta de log, como Logstash, Filebeat, WinLogBit, Sysmon, tudo isso são ferramentas que vão permitir você a trazer mais detalhes do que está acontecendo nessa máquina virtual, por exemplo, nessa máquina ali que você colocou de boi de piranha. Você tem analyzers, como, por exemplo, o Cuco, que é uma ferramenta de sandbox, onde vai fazer muito do trabalho que o Felipe está comentando de análise dinâmica, né? Você pode colocar um sample lá, um malware, ou um PDF que você está com suspeita, e esse PDF vai ser explodido dentro de uma máquina virtual, e o Cuco vai ajudar a explicar tudo o que está acontecendo no sistema com aquele artefato. Volatility, Plazo, que são volatilities para análise de memória, e Plazo para análise de timestamp da cadeia dos acontecimentos, por exemplo. Tem uma ferramenta brasileira muito interessante chamada Malware Overview, que é do Alexandre Borges, que vai fazer, por exemplo, análise estática e contextual de um sample, de um malware. Então, ele traz uma série de indicadores interessantes para você entender se aquilo é um malware e se é um malware, qual é a característica daquele malware, né? Depois que você pega todas essas informações, processa, por exemplo, pontualmente, você pode colocar isso tudo dentro de um grande balde de informações, como um Data Lake, um Grafana, um Elasticsearch,
e trazer isso depois para uma camada de apresentação. Então, isso vai te permitir você botar mais contextos e ter uma visão unificada de tudo que está acontecendo nesse seu cenário, né? E para isso você pode usar Power BI, que é gratuito, Kibana, Grafana. Depois disso, é que vem realmente a camada de disseminação. Camada de disseminação, muita gente conhece a ferramenta do MISP, né, que é uma ferramenta fantástica, gratuita, open source, mas ela é uma ferramenta que ela está para a camada de disseminação, que é receber informações de ameaça e compartilhar informações de ameaça. Se você está querendo criar um processo de inteligência cibernética e só tem uma ferramenta de MISP, você não está gerando inteligência. Você só está consumindo e repassando. Você está só no processo de disseminação. Mas você não está gerando inteligência própria para esse ecossistema, né? Então, na disseminação, você pode trabalhar de várias formas. Você pode extrair CSVs, TXTs de todas as suas fontes de dados. Você pode usar a MISP ou o OpenCTI, que é um software bem interessante também. Você tem plataformas de Threat Intelligence na nuvem, gratuitas, como o Blue Leaf Community, como o Allen Volt OTX. E você pode ter as suas plataformas trazendo não só IOCs, mas como contextos das ameaças, né? Que não são só um IP malicioso, um hash malicioso, mas também como foi o ataque, qual é o ator daquela campanha. Então, isso te ajuda bastante a enriquecer o seu ambiente. E para você ter o processo de feedback dentro da metodologia de Cyber Threat Intelligence, é interessante que você tenha isso como uma plataforma realmente, né? Um CTI Platform, que é aí MISP, OpenCTI, Blue Leaf, porque eles permitem que os seus pares, por exemplo, possam dizer, olha, essa informação aqui que você compartilhou, ela é um falso positivo, ou essa informação que você compartilhou é um verdadeiro positivo, isso me foi útil para ajudar em alguma campanha, algum processo que eu estou investigando. Tá? Então, você consegue perceber que para o seu processo de inteligência cibernética, você tem N ferramentas gratuitas e open source que você pode lançar mão e montar o seu projeto, né? Escolher uma, escolher duas, escolher todas, se quiser, e montar o seu grande projeto, por exemplo, de Threat Intelligence. O mais importante da inteligência não é que ferramenta você usa, mas sim o que você quer fazer com essa informação. É aí que está a inteligência, né? Qualquer coisa que você colete e você não se fez a pergunta de como você quer usar essa informação, não é uma inteligência, é um dado, é só um número, é só um IP, é só um hash, mas você não se fez ainda a informação de como você quer utilizar isso, então até aquele momento você não tem inteligência. Então, até para a gente botar isso no papel, né? Para quem não conhece, a gente toca um projeto chamado OpenCTI BR, que é uma iniciativa brasileira de inteligência cibernética compartilhada, né? Então, a grande missão e o grande propósito desse projeto é a gente fazer Cyber Threat Intelligence comunitário para o Brasil, né? Então, coletar informações relevantes de ameaças, de incidentes cibernéticos que estão acontecendo no Brasil e compartilhar essas informações para o mercado brasileiro. Por que a gente lançou mão desse desafio? Porque a gente vê muito se falar, né, de inteligência cibernética, de threat feeds, por exemplo, que são feeds de ameaça que as empresas estão consumindo, mas em sua ampla maioria, essas fontes são internacionais. São empresas internacionais ou são pesquisadores internacionais que não têm contexto, não têm realidade ou vivência das ameaças cibernéticas do Brasil, que são bem diferentes, talvez, do que acontecem lá fora. Não que as ameaças internacionais não incidam no Brasil, mas existem ameaças locais que não acontecem lá fora. Um exemplo muito simples e que sempre é utilizado é o famoso malware de boleto, né? Por que o malware de boleto só existe no Brasil? Porque boleto só existe no Brasil. Então, nunca, em lugar nenhum do mundo, nenhum pesquisador, nenhuma empresa, nenhuma fonte internacional
vai conseguir ter informações relevantes ou contextualizadas sobre malware de boleto, porque isso só existe no Brasil, né? Então aqui a gente trouxe uma foto de como que funciona a nossa arquitetura, a nossa engenharia, né? Na verdade, a gente tem grandes sensores de honeypot, coleta isso através da nossa manager de honeypot, processa usando ferramenta open source, como Elasticsearch, e disponibiliza isso em feeds de enriquecimento, em relatórios, usando o GitHub, por exemplo. Tem vários links que a gente vai passar daqui a pouco para vocês, o Shelter vai compartilhar aí na live, né, do nosso GitHub, com essas informações de IOCs, alguns scripts, algumas informações que podem ajudar você no seu dia a dia, e inclusive nos ajudar também, né? E a gente lança também, está lançando agora no mês de fevereiro o primeiro relatório sobre o mês de janeiro da nossa visão sobre as ameaças cibernéticas no Brasil, né? A gente vai lançar muito em breve. E a gente também faz parcerias com empresas, como, por exemplo, para fazer treinamento especializado de threat hunting, de threat intelligence, nos parceiros, nas empresas que nos auxiliarem durante esse processo. Tá? Algumas informações, né? Então a gente tem um mapa, né? A gente chama de Threat Map, que é um mapa que está disponível no nosso site, por exemplo, de todos os acontecimentos que nossa rede de sensores estão verificando nesse momento, né? Então vocês podem ir lá, acessar o site, chegar no link lá do Threat Map, deixar no browser, vocês vão ver tudo que está acontecendo nesse momento na nossa rede de sensores, né? Então todos os ataques que estão ocorrendo, de onde estão vindo, o que é, quais são as comunicações, se é um sample, se é um brute force, por exemplo, de SSH, vocês conseguem ver no momento. Tá? Algumas visões aqui do nosso arsenal, digamos assim, né? A gente tem espalhado aí alguns sensores de honeypot com alguns softwares de sensores, por exemplo, dentro. Hoje a gente tem cerca de 54 softwares de sensores individuais, e ajuda muito se vocês quiserem nos apoiar, publicando, por exemplo, um novo coletor de honeypot, né, uma nova máquina de honeypot. A gente tem gratuitamente, hoje em dia, todo mundo pode ter máquinas virtuais da Oracle, máquinas virtuais na AWS, máquinas virtuais até na IBM, se eu não me engano, recentemente a IBM está disponibilizando também o programa gratuito. Tem o programa gratuito da Google. Então, qualquer desses ambientes, VPS, que possam nos auxiliar a subir novos sensores, vai nos ajudar a ter mais informações, né? Então, alguns dos insights aqui dentro dos nossos sensores é um grande número de procura ou tentativas de acesso em portas de SQL servers, por exemplo. Engraçado, não se fala muito disso, mas ainda é bastante pesquisado na internet, né, pelos atacantes, esse tipo de comunicação direta em servidores de banco de dados, né? A gente tem uma visão sobre os principais usuários e senhas que estão sendo tentados, por exemplo, em ataques de brute force. E é muito engraçado que a gente sempre acha que aquele admin password é o principal, mas na verdade existe uma ameaça que está acontecendo para devices, né, de IoT, que utilizam um padrão de usuário e senha chamado nproc, né? E essa ameaça, ela se replica, ela transforma o equipamento em uma botnet. Então, é muito importante ficar esperto se você tem devices com a cara para a internet, por exemplo. Tá? Um mapa aqui do nosso mapa de coleta de malware, né, propriamente dito. Então, a gente tem no Brasil alguns sensores espalhados e a gente captura todos os malwares que são disponibilizados, por exemplo, na nossa honeypot, as tentativas de infecção na nossa honeypot. E a gente faz uma grande visão, né, uma grande análise sobre as principais regiões do país que estão sendo origens desses malwares, quais são os principais samples. Então a gente consegue perceber quando tem campanhas específicas que aquele determinado sample ele vai para a estratosfera, por exemplo. A gente consegue perceber quando tem uma rede, uma máquina que gerou um grande outbound ali de informação, e a gente faz uma análise dos principais provedores também, onde estão essas estruturas, para que a gente possa tentar conversar com os provedores. A gente tem um acesso
direto também com o pessoal da CertBR, a gente comunica muita coisa com o pessoal da CertBR, e isso nos possibilita ver e conversar com as instituições que se demonstram aí que precisam um pouco mais de defesa para os seus próprios clientes. Né? Na nossa camada de disseminação, a gente usa o MISP também, né? Então a gente captura muitas informações relevantes de parceiros nossos, como a Pulse Dive, que compartilha informações de IO6 conosco. A gente tem nossos processos de coleta também, de crawling, informações da nossa sandbox. Então, tudo isso vai para dentro do nosso coração, da nossa engenharia, e a gente disponibiliza isso, por exemplo, no GitHub. Então, se você chegar lá no GitHub e procurar OpenCityIBR, você vai ver uma série de feeds que estão disponíveis lá, gratuitos, para que vocês possam usar nas análises de vocês, nas empresas de vocês, e a gente está à disposição sempre para ouvir indicações e sugestões de vocês de como a gente pode enriquecer isso. Tá? Uns exemplos aqui, por exemplo, de feeds de banker, né, de malwares bancários, feeding utilizando informações brasileiras, né, dos domínios brasileiros. Então, muitas vezes a gente acha feeding brasileiro é só quando o domínio termina com .com.br ou com .br. Não, porque você pode ter uma página de phishing que está injetada e um domínio gringo, mas na verdade a cara, né, a referência de uma instituição brasileira, por exemplo. Né? Então a gente acaba coletando isso tudo e deixa disponível para que vocês possam usar em proteções ou usar mesmo em análises de vocês. Tá? Um exemplo de um relatório, a gente tem lá no site também, o GhostRat, a gente identificou um boom desse malware no fim do ano passado, né? É um RAT, um Remote Access Tool, que existe mecanismos dentro dele de mineração de Bitcoin e de worm. Então, esse malware, quando a gente começou a analisar, ele permitia duas características que eram muito diferentes. Normalmente a gente não vê dentro do sample do mesmo ataque, que ele era compartilhado por SMB, ele tinha um poder de replicação, né, que é um worm, ou seja, dentro dele tinha um exploit kits para exploitar vulnerabilidades em outras máquinas dentro da sua rede ou até mesmo em outros IPs na internet. Então ele fazia isso sozinho, de ficar se multiplicando. Ele tentava contato com o comando em controle através do RAT, e dependendo do contato que ele fazia com o comando em controle, ele começava a fazer mineração de Bitcoin, por exemplo. Né? Então, o que a gente percebeu é que esse atacante ele estava criando uma grande botnet de mineradores de Bitcoin aí espalhados no mundo, usando infraestrutura de terceiros, né? Consumindo os recursos de terceiros. Isso foi uma campanha bem interessante, tem lá no nosso site também esse reporte para vocês avaliarem. Né? Um outro alerta que a gente pegou também agora, já no comecinho do ano, foi, por incrível que pareça, uma vulnerabilidade de 2018, né, da tecnologia Fortinet, né, do FortiGate, e que ainda estava sendo muito discutido na Dark Web sobre o uso e informações, e a gente teve acesso a uma grande lista de IPs que eram vulneráveis a essa vulnerabilidade, né, lista de devices que eram vulneráveis, e a gente fez uma análise de onde estavam, por exemplo, esses IPs, né, e dentro do Brasil a gente conseguiu informações de órgãos governamentais que estavam teoricamente vulneráveis. A gente, logicamente, não chega a explorar, não chega a confirmar, mas a gente faz esse apanhado de inteligência, entrou em contato com algumas instituições para alertar, né? Inclusive fez uma visão dos principais provedores de serviço, que essas informações também, né, que essa vulnerabilidade estava incidida. Tá? Ajuda aí. A gente nunca pediu nada para vocês, então se vocês puderem, é só entrar lá no GitHub, vai lá na página onde tem as informações da Honeypot, como vocês puderem auxiliar, criar uma máquina virtual na AWS. Se vocês tiverem uma empresa, tiverem uma infraestrutura e puderem disponibilizar, a gente tem uma VM, um OVA pronto para vocês subirem e um passo a passo de como que vocês podem auxiliar, tá? Então, a gente está à disposição de vocês, perguntas, sugestões.
Eu não estou conseguindo ler aqui o YouTube, mas eu vou ler aqui agora, se vocês quiserem. Eu de volta. Oi. Tá bom. Na correria, mas consegui. Não, foi ótimo. Eu tava aqui curtindo, né? A palestra, achei muito, muito legal. Já salvei os links aqui para acessar depois. Vou olhar lá com todo o carinho que esse conteúdo merece. Bruno, a galera tá empolgadíssima, a galera gostou muito do assunto. Se você puder dar uma atenção para a galera no chat, vê lá com eles. Fala, galera, pessoal, lotem o Bruno de perguntas, muito bom o tema. E eu quero agradecer demais a sua presença, foi incrível, foi maravilhoso. E Semal foi embora e a gente já quer você de novo. É isso, eu que agradeço. Obrigado por tudo, foi um prazer. Sempre que precisar, a gente está aqui. Obrigada. Tchau, Bruno. Beijo.